Imagine que um surdo veja o sinal de casa como escrito abaixo. É esse sinal aqui, escrito. Daqui a pouco eu vou fazer a sinalização dele, fica tranquilo. Ele acharia que é o sinal de carro, que é esse sinal aqui, ó. Não, pois este sinal é escrito de forma diferente. Observa como que os dois sinais são escritos de forma diferente. Isso. A escrita de ambos representa diretamente como o sinal é feito. Mesmo sem ter estudado a escrita de sinais, é possível perceber o significado de várias partes da escrita. Mas o que aqui está querendo dizer é o seguinte, olha, existem sinais escritos na Libras, esses dois sinais aqui, o sinal de casa, o sinal de carro, eles, se um surdo vê esses dois sinais aqui escritos, ele sabe que são sinais diferentes. Na verdade, até você mesmo, ouvinte, chegando aqui e olhando esses dois sinais, você percebe que são sinais diferentes. Eles não são iguais, são bem diferentes entre si. Mesmo sem você saber a escrita da língua de sinais, você já percebe que são dois sinais diferentes. Eu vou ler aqui agora, sinalizando, esse sinal aqui para você ver como se faz o sinal de casa. É assim, ó. Então, são essas duas mãos, elas ficam assim, e elas se tocam aqui. Agora, imagina você tirando uma foto aí com o seu cérebro aqui das minhas mãos fazendo esse sinal. Gravou? Como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com essa mão aqui, estou encostando duas vezes aqui. Olha só que interessante como é exatamente isso que está escrito aqui. Percebeu? Olha que interessante isso. Deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo se você conseguiu perceber a lógica dessas duas mãos. Aqui são as duas mãos, e aqui tem dois asteriscos que indicam que a mão está tocando duas vezes uma na outra. Agora, olha esse outro sinal aqui. Isso. Beleza. Esse outro sinal é o sinal de carro. Ele é feito assim, ó. Percebe? Agora, para novamente aqui assim, olha, para você ver exatamente a posição. A minha mão esquerda está mais para cima, a mão direita está um pouquinho mais para baixo. Estou falando isso só para você perceber os sinais lá. E aí, as configurações de mão escritas lá. E aí você vai perceber também as setas de movimento. Percebeu? Olha que interessante. O formato da minha mão aqui é quadrado e aqui está quadrado. Bom, tem alguns outros detalhes aqui na escrita, mas a gente vai deixar para mostrar isso em outro momento. O que é interessante de você perceber aqui? Mesmo sem você saber a escrita de sinais ainda, você olha para o que está escrito e você já percebe minimamente o que tem presente ali. Dá para você perceber, por exemplo, que esses dois sinais são diferentes um do outro. E é justamente isso que está falando esse trecho aqui, que quando uma pessoa surda olha para esses dois sinais escritos, mesmo sem saber a escrita da Libras, ela olha e o surdo já percebe que são sinais diferentes. Por que que isso acontece? É o que foi dito aqui, ó. A escrita de ambos representa diretamente como o sinal é feito. Por quê? O sistema de escrita Signwriting, que é esse sistema de escrita que no Brasil a gente chama de escrita de sinais, ele é um sistema de escrita chamado de escrita de traços não arbitrários. O que significa isso? Se você olha, por exemplo, aqui para a escrita da letra E no português, olha que interessante. Por que a gente escreve a letra E dessa forma? Não tem nada a ver com o som da nossa fala, não tem a ver com o movimento que a gente faz da boca, ou com os movimentos da língua, ou se a boca está aberta, fechada, não tem a ver com isso. É arbitrário. A letra S. Por que a gente escreve S assim? Algum dia, alguém ou um grupo de pessoas tiveram a brilhante ideia de escrever a letra E dessa forma, a letra S dessa forma. E aí as pessoas, usando a escrita dessa forma, foram se comunicando e acabou ficando dessa forma. E é isso. Aqui está um pouquinho mais estilizado e tal. Bom, e aí o que acontece? Na escrita da língua de sinais, os grafemas, o que é um grafema? Grafema é um símbolo da escrita. Então, a letra A é um grafema
do português, da escrita do português. A letra A, B, C, qualquer letra do alfabeto é um grafema. Os números também são grafemas na escrita do português, tá? E aqui, esses grafemas que se usam para escrever a Libras por meio do sistema Signwriting, escrita de sinais, eles são grafemas não arbitrários. Eles representam, significa que eles representam de forma direta os órgãos que nós usamos no nosso corpo para poder fazer os sinais. Então, aqui, o sinal de casa feito assim, cada grafema que está escrito ali representa de forma direta o que nós estamos fazendo com o nosso corpo para poder fazer o sinal de casa. Então, aqui, essa mão. Vou mostrar aqui para vocês a Raquel, dentro do livro, ela mostrando e ensinando aqui como que se faz a leitura e escrita dessa configuração de mão. Para quem não sabe, uma configuração de mão é o formato da mão, é a figura que a mão tem para quando você faz algum sinal na Libras. E para quem não sabe, sinais na Libras são as palavras feitas na Libras. É assim que foi convencionado, que foi combinado entre as pessoas, direto ou indiretamente, para chamarem os sinais. Bom, então a gente vai pular aqui um trechinho para o capítulo 5 do livro. Lá no capítulo 5, quando começa a parte prática do livro, tem uma foto aqui da Raquel, da época em que a Raquel tinha o cabelo grande. Olha que interessante, né? Ela fazia isso com o chapinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá fazendo essa mão aqui e ela tá olhando para a palma da mão dela. Observa o formato da mão dela aqui. Se você parar para observar, essa parte de baixo aqui da mão dela é reta. Olha para a palma da sua mão aí. Faz assim com a palma da sua mão e olha aí para você ver. É reta essa parte aqui embaixo. Bem reta. E aí, se você observar, essa parte aqui da mão da Raquel, e aqui, essa parte aqui, lateral, também é reta. E a outra parte também é reta. Tudo bem, tem um polegar ali, mas você há de concordar comigo que é reto. Então, na escrita de sinais, como é que se escreve? Reto. Agora, olha essa parte aqui em cima. Olha que interessante. Ela é meio triangular, porque os nossos dedos eles vão afunilando aqui. Ó. Olha que interessante isso. Então, na escrita da língua de sinais, nós escrevemos dessa forma. Percebeu como que é icônico e intuitivo? Aí, olha que legal. Quando você chega aqui, a Raquel está mostrando como que você escreve o dorso da mão. Se você observar o formato da mão dela, você vai perceber que continua tendo a mesma forma. Quadrado embaixo, aqui assim, reto dos lados, de um lado e do outro, e em cima a funila. Mas qual que é a diferença entre uma mão e a outra? Aqui, ela está vendo a palma da mão dela. A palma da mão, na escrita de sinais, se escreve em branco. Ou seja, você não risca nada lá, fica vazio, tá vendo? E aqui, aqui fica marcado de preto. Percebe? Preto, azul, qualquer cor aí. A cor que você estiver escrevendo no papel aí é essa cor que você vai usar. E aí, o que é interessante aqui? Quando você coloca a sua mão de lado, a parte da palma da mão, na escrita, vai ficar branco. Percebeu? E a parte das costas da mão aqui, na escrita, vai ficar preto. É icônico. Então, se você ver aqui, ó, a mão lado a lado, você vai ver. A mão direita se escreve dessa forma e a mão esquerda dessa forma aqui. E esse formato de mão é feito dessa forma. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim. Que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, pra quem não sabe. Eu não sei
Mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Valerie Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro.
Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro